Salve, salve, universo narrado! Sabe quando você faz coisa mal feita e aí você fica tipo assim, pô, cara, não gostei daquele trem, não tá bem feito, e aí você fica lá querendo ir lá consertar? É o que eu vou fazer hoje. É o seguinte, a Érica perguntou pra gente, ó, prof, no minuto 2:17 eu não entendi por que eu posso dizer que o triângulo é isósceles só porque formou o ângulo de 90 graus. E aí a pergunta dela é sobre essa questão aqui, né, que tá lá no nosso banco, tal, é uma questão do Enem. Eu não vou ler tudo aqui não, mas a pergunta dela basicamente é o seguinte, vou dar um zoom aqui, ó, esse triangulinho lá, ó, ele é um triângulo isósceles, ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tá? E aqui forma um ângulo de 90 graus, beleza? E aí por que eu falei, né, de fazer as coisas mal feitas e de acabar gerando esse negócio aí? É porque quem gravou essa questão fui eu. Mas assim, honestamente, eu, modéstia à parte, não acho que a explicação ficou mal feita, não. Mas eu poderia ter esclarecido melhor o que eu quis dizer com isso aqui. Então eu vim aqui para poder fazer isso, beleza? Então vamos lá, Érica. É o seguinte, primeiro de tudo, a gente tem uma propriedade lá da física, que é o princípio da reflexão, tá? O que o princípio da reflexão diz? Ele diz que, tendo uma superfície lisa ali, ideal no caso, né, sem rugosidade e tal, como é o caso que a gente tem aqui numa mesa de sinuca, a parede dela é bem lisinha, eu não tenho nada rugoso ali, nessa situação, o ângulo de incidência com que o objeto bate é igual ao ângulo de reflexão, tá? Se você já tiver estudado isso lá na física, você vai se lembrar do que eu estou falando. Aí o que a gente faz? Ó, a gente traça uma reta aqui, que é perpendicular à superfície, a gente chama essa reta de reta normal, beleza? Daí, esse ângulo aqui, ó, de incidência, eu vou chamar ele de I, ele é igual a esse ângulo aqui, ó, de reflexão, que eu vou chamar de R, tudo bem? Ou seja, esses angulinhos são iguais. Daí, repara, cara, o enunciado veio cá e contou pra gente que esse ângulo de dentro lá, ó, é 90 graus. Ah, ele contou que é 90 graus. Então, esse angulinho de incidência tem que ser 45 e esse outro ângulo de reflexão tem que ser 45 também. Beleza? E aí, ó, repara que, além disso, essa questão, essa mesa de sinuca, ela está construída em cima de um plano cartesiano. E aí, eu tenho esse 3 aqui, ó, que é o valor 3 ali, ó, no eixo Y, né? Então é a minha ordenada que mede 3. Então, esse carinha aqui, ó, tá medindo 3. Beleza? Então aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto de ordenada 3 e esse ponto aqui também é o ponto de ordenada 3. Tudo bem? Aí, repara, eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele é retângulo. Aqui é o 3. Aqui também é o 3. E eu estou obedecendo aquela regra lá da física da lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí, mais que isso, essas duas retas aqui, ó, elas ainda são paralelas. Cara, tenho duas retas paralelas, tenho um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência e tenho essa distância percorrida aqui, ó, entre essas duas retas. No caso, essas duas retas paralelas. Este conjunto todo garante pra gente que essa distânciazinha em vermelho, que eu vou chamar de D, seja igual a essa distânciazinha em vermelho aqui, tá? Então, é o conjunto de todas as coisas. A gente tem o princípio da reflexão, isso implica nos ângulos sendo iguais, dali a gente tem esse 3 marcado ali, a gente tem as retas sendo paralelas, e aí vai tudo isso, o conjunto de todas essas coisas,
faz essa implicação acontecer. Faz sentido? Daí você tira outra coisa, que essa distância aqui, ó, a reta normal que eu tracei aqui, divide essa distância ao meio, né? Então, se daqui é do 2 ao 3, significa que esse pontinho aqui, ó, aqui ele vale 1. Tudo bem? Deixa eu colocar de outra cor ali para dar destaque. Pronto, ali ele vale 1, tá? Porque essa distância aqui ela tem que ser igual àquela distância ali, beleza? É isso que está acontecendo aqui nessa situação, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui interessante que eu possa falar. Bom, aqui eu não sei se vai ajudar, mas é que você ainda pode completar que esses outros ângulos de fora aqui, eles valem também 45. Beleza? Mas basicamente é isso que acontece. E aí, ó, se fosse aqui, ó, por exemplo, aqui embaixo, 2,5, vamos contar de onde a bola tá, né? Eu não sei se isso é 2,5 não, tá? Eu tô supondo, tô inventando um valor aqui, ó. De onde a bola tá, vamos falar que é 2,5. Na hora que eu chegasse aqui, ó, essa medida aqui ia ser a mesma, ó. Tá? Porque eu tenho a mesma situação. Eu só desci a minha reta paralela um pouco. Mas a medida que eu tenho ali, o quanto eu percorri dentro dessas retas, é a mesma coisa. Beleza? Só que aí, se eu tivesse, inclusive, variado o ângulo, imagina que eu abri, eu tô aqui ainda no 3, mas eu abri esse ângulo ali para um ângulo não ser de 45. Essa distância ainda ia ser a mesma coisa? Cara, ainda ia ser a mesma coisa, porque ela ainda ia respeitar a lei da física de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, ela ia abrir uma quantidade suficiente para um ângulo compensar o outro e a distância percorrida ali dentro ser a mesma. Faz sentido? Então, no fim das contas, o conjunto de todas essas coisas garante isso sempre. Então ali, ó, não é porque o ângulo vale 45, é porque os dois ângulos são iguais. Podia valer 60, podia valer qualquer outra coisa. Se fosse igual, e o que é igual por causa da lei da física lá, faz essas distâncias serem as mesmas, tá? Então, ângulos iguais, dentro das retas paralelas, você tem essas distâncias percorridas sendo iguais. Beleza, Érica? Espero que tenha ficado claro. Um abraço para você e bons estudos.